Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando nesse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, antes da gente trazer esse giro de informações do Mengão, assim como também uma análise fria, porém objetiva do que foi Flamengo 5, Maricá 0, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, não tem mais motivo para enrolação. Vamos às notícias do Mengão. O Flamengo fez ontem, sábado, no Maracanã, a sua última partida válida pela Taça Guanabara 2025. Bastava uma vitória simples para garantir o título, mas o Flamengo foi além. Com uma atuação de absoluto domínio sobre o Maricá, a equipe de Felipe Luiz goleou no Maracanã por 5-0 e conquistou a Taça Guanabara pela 25ª vez. Flamengo e Maricá jogaram para um público presente de 27.151 torcedores, para um público pagante de 27.151 torcedores, para um público presente de 29.544, proporcionando uma renda de R$ 1.626.284,50, público bem reduzido também por conta do boicote das torcidas organizadas na noite de ontem no Maracanã, por conta dos altos preços dos ingressos cobrados pelo Flamengo. E aí eu digo, a torcida parece que escolheu a partida errada, porque o Flamengo fez uma grande exibição, além disso, levantou mais uma taça. Em entrevista coletiva sobre o preço dos ingressos, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista BAP, ao final da partida, já com a conquista do Flamengo efetivada, ele disse a seguinte fala, né? Abre aspas aí para o BAP. Os custos do Maracanã, no Rio de Janeiro, do Flamengo e do futebol, hoje em dia estão inflacionados, não dá para praticar menos do que isso. Menos do que isso, ele está se referindo ao valor dos ingressos, a gente perde dinheiro. Aí você não pode ter um time como o que a gente tem hoje aqui, alegrando 45 milhões de torcedores, fecha aspas aí, para o BAP. Os gols da vitória do Flamengo sobre o Maricá foram marcados pela ordem por Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e uma pintura de gol feito por Matheus Gonçalves, um gol de videogame, como diz o narrador Gustavo Villani do Sport TV. O treinador rubro-negro, Felipe Luiz, chegou ao terceiro título em menos de 5 meses de trabalho no comando técnico do Flamengo, com apenas uma derrota nesse intervalo, uma derrota para o Fluminense no Brasileiro do ano passado. Sem falar na invencibilidade atual do time, que já demanda 20 jogos sem perder. O Flamengo, ao vencer a Taça Guanabara, se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca e agora aguarda de camarote a definição do seu adversário, que sai em jogos que serão realizados hoje, domingo, a partir das 18h30. Para a próxima fase, o Flamengo, como primeiro colocado, enfrentará o quarto colocado, com a vantagem de poder empatar os 2 duelos ou de ter 2 resultados simétricos para avançar à final da competição. Já estão garantidos na semifinal o Flamengo como primeiro colocado, campeão da Taça Guanabara, e o Volta Redonda em segundo lugar. Falta a definição do terceiro e do quarto colocado. 3 jogos acontecerão hoje, ontem tiveram 3 jogos, né? Flamengo 5, Maricá 0, Boa Vista 2, Volta Redonda 0, Sampaio Corrêa 3, Portuguesa 1. Com esses resultados, nesse momento, antes de começar os jogos de domingo, o Flamengo lidera e já é o campeão com 23 pontos, seguido do Volta Redonda com 20. O Sampaio Corrêa, com a vitória em cima da Portuguesa, chegou ao terceiro colocado com 16 pontos. O Madureira segue em 15. E o Vasco da Gama e o Fluminense e o Boa Vista em 14. E o Botafogo tem 13. Então, hoje, 3 jogos acontecerão
que definirão as duas últimas vagas, a de terceiro e quarto colocados na semifinal, que se juntarão a Flamengo, que é o primeiro, e a Volta Redonda, que é o segundo, nas disputas da semifinal da competição. Jogam Fluminense e Bangu, jogam Vasco e Botafogo e jogam Nova Iguaçu e Madureira. O único dos 3 jogos dos times que brigam por vaga na semifinal, que depende única e exclusivamente de si, é o Madureira, que basta vencer por 1-0 Nova Iguaçu, que vai estar garantido na semifinal da competição. Ainda sobre a partida de ontem entre Flamengo e Maricá, o Flamengo atuou coletivamente muito bem, tanto que fica difícil de se indicar um jogador desta partida no individual, na partida do rubro-negro. A baixa da partida foi Everton Cebolinha, que saiu ainda no primeiro tempo, sentindo o músculo posterior da coxa. O que é que eu quis dizer? Que o Flamengo jogou coletivamente tão bem que fica difícil a gente escolher um jogador para ser o destaque da partida. No intervalo, o Flamengo soltou um comunicado sobre a condição clínica e física de Everton Cebolinha, que dizia o seguinte: ao chutar uma bola no primeiro tempo de Flamengo e Maricá, o jogador Everton Cebolinha sentiu dor no músculo posterior da coxa direita, foi substituído por precaução e examinado no vestiário durante o intervalo, está sem dor e caminhando normalmente. Será reavaliado na reapresentação da equipe que se dará na terça-feira. O Flamengo folga nesse domingo, folga amanhã, segunda, devendo se reapresentar na terça-feira, na parte da tarde, onde iniciará a preparação para a primeira partida da semifinal, que acontecerá ou no sábado ou no domingo, né? Ambos já em período de carnaval. Lembrando que no próximo sábado, caso a semifinal seja marcada para sábado, nós podemos ter dose dupla de Flamengo sábado. Flamengo sábado, dia 1º, estreia na Libertadores Sub-20 contra o Olímpia do Paraguai. E aí também a gente pode ter um profissional disputando a semifinal do Carioca. Um comentário rápido sobre a partida de ontem. Foi um show de repertório do time do Flamengo. Um show de jogadas de bola parada ensaiada. Inclusive, de uma dessas jogadas ensaiadas saiu o primeiro gol do Gerson. Um show de disciplina tática dos jogadores que iniciaram a partida e dos que também entraram no decorrer dela. Enfim, né, o Flamengo confirmou que o time é ótimo e que o elenco é sim o melhor elenco da América do Sul, sem nenhuma dúvida, né? O Flamengo deve apresentar em breve os resultados do estudo de viabilidade financeira e técnica para a construção do estádio próprio feito pela Fundação Getúlio Vargas. Ontem, após a conquista da Taça Guanabara pelo Flamengo, Luiz Eduardo Batista adiantou que o estudo provocará uma reviravolta nas expectativas em torno do projeto. Segundo o presidente, já é possível dizer que o custo será em torno de 3 bilhões de reais e não 1,9 bilhão apresentado pela gestão anterior de Rodolfo Landim. O ex-vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunch de Abrantes, candidato derrotado à presidência do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelos crimes de calúnia e difamação contra o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Dunch foi indiciado porque a polícia concluiu que há indícios suficientes de que o dirigente é o autor de postagens em um perfil falso na rede social X com ataques ao ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. O meio-atacante Lohan, após ter ido ao CSKA fracassada, CSKA da Rússia, segue treinando no Flamengo com os jogadores do Sub-20 que não foram convocados para a disputa da Libertadores, que começa no próximo final de semana em Assunção do Paraguai. Aguardando novas oportunidades para se destacar, o jovem está comparecendo ao CT Ninho do Urubu, mas ainda pode ser negociado nesse mercado com algum clube da Série A. Lembrando que a janela de transferências fecha na próxima sexta-feira, dia 28. O Flamengo também lembrando que aguarda somente o fechamento dessa janela de transferência
para se dedicar exclusivamente à renovação dos contratos do próprio técnico Felipe Luiz, do zagueiro Cleiton, do meio-campista chileno Eric Pulgar, do Matheus Cunha, goleiro, e também do lateral direito uruguaio Guilherme Varela. O vôlei feminino do Flamengo, o Sesc Flamengo, depois de seguidos insucessos na disputa da Superliga Feminina com algumas derrotas inexplicáveis, na sexta-feira passada se recuperou e venceu no Maracanãzinho o grande time do Osasco, realizando uma grande partida quando venceu por 3-0 diante de um dos candidatos ao título. O Flamengo agora volta a jogar nessa quarta-feira, dia 26, às 18 horas, contra o Abel Moda Vôlei, em Brusque, Santa Catarina, tentando mais uma vitória para melhorar na tabela de classificação da Superliga. É importante que o Flamengo termine a primeira fase entre os 4 primeiros para que possa ter vantagem nos mata-matas. Meus amigos, definitivamente o Flamengo sai de uma situação contrária à renovação de contrato para o convencimento do zagueiro Cleiton em aceitar a renovação de seu contrato como zagueiro do Flamengo. O clube aguarda somente, como foi dito anteriormente, o fechamento da janela de transferências para dar início às renovações de contrato de Pulgar, de Matheus Cunha, de Varela, de Cleiton também. Para encerrar, o jogador Carlos Alcaraz entrou mais uma vez ontem na Premier League jogando pelo Everton em partida disputada contra o Manchester United, que terminou 2-2. Porém, Alcaraz dessa vez não saiu jogando como titular, entrou no decorrer da partida, o que não conta para o cumprimento de metas pré-estabelecidas e estipuladas para a obrigação de compra do jogador pelo Everton junto ao Flamengo. Meus amigos, o Flamengo, muito feliz pelo Flamengo campeão, muito feliz pela exibição do Flamengo ontem, uma exibição convincente, contundente, sem deixar margem para reclamações. Mas o Flamengo hoje assiste de camarote os outros times duelarem para saber quem vai se juntar ao próprio Flamengo e ao Volta Redonda nas disputas da semifinal do Campeonato Carioca versão 2025. Então, vamos para frente, porque sábado ou domingo já tem semifinal de Carioca, tem estreia da garotada na Libertadores Sub-20, importante que a gente precisa buscar esse bicampeonato da Libertadores Sub-20, que vai nos possibilitar buscar também o bicampeonato intercontinental de clubes Sub-20. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.